Ao estudar os ensinamentos de nosso querido profeta, o presidente Russell M. Nelson, encontrei uma palavra usada com frequência em muitos de seus discursos. A palavra é poder. Na primeira conferência geral, após ter sido apoiado como apóstolo, o presidente Nelson falou sobre poder. Ao longo dos anos, ele continuou ensinando sobre esse tema. Desde que o apoiamos como nosso profeta, ele tem ensinado a respeito do princípio de poder, especialmente o poder de Deus, e como podemos acessá-lo. Ele ensinou como podemos acessar o poder de Deus ao ministrar a outras pessoas, como o arrependimento traz o poder de Jesus Cristo e de sua expiação para a nossa vida, e como o sacerdócio, o poder e a autoridade de Deus, abençoa todos os que fazem convênios com Ele e os guardam. O presidente Nelson testificou que o poder de Deus flui para todos que foram investidos no templo ao guardarem os convênios que fizeram. Fiquei especialmente comovido por um desafio que o presidente Nelson deu na Conferência Geral de abril de 2020. Ele nos instruiu a estudar e orar para aprendermos mais sobre o poder e o conhecimento com os quais fomos investidos ou com os quais ainda seremos investidos. Em resposta a esse desafio, estudei, orei e aprendi coisas importantes a respeito do poder e do conhecimento com os quais fui investido, ou com os quais ainda serei investido. Não é fácil entender o que precisamos fazer para acessar o poder de Deus em nossa vida, mas aprendi que é possível ao estudarmos o assunto em nossa mente e ao orarmos para que o Espírito Santo nos ilumine. O Elder Richard J. Scott definiu claramente o que é o poder de Deus. É o poder para fazer mais do que conseguimos fazer por nós mesmos. Encher nosso coração e até mesmo nossa alma com a palavra de Deus e com a fé fundamentada em Jesus Cristo é essencial para acessarmos o poder de Deus e recebermos ajuda nesses momentos desafiadores. Se a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo não estiverem enraizadas em nosso coração, nosso testemunho e nossa fé podem falhar e podemos perder o acesso ao poder que Deus deseja nos conceder. Uma fé superficial não é suficiente. Apenas a fé e a palavra de Deus que preenchem nossa alma são suficientes para nos suster e nos permitir acessar seu poder. Ao criar nossos filhos, a irmã Johnson e eu, incentivamos cada um deles a aprender a tocar um instrumento musical. Mas apenas os deixávamos ter aulas de música se fizessem sua parte e praticassem seu instrumento todos os dias. Em um sábado, nossa terceira filha estava animada para brincar com seus amigos, mas ainda não tinha praticado piano. Sabendo que deveria praticar 30 minutos por dia, ela decidiu cronometrar o tempo porque não queria praticar nem um minuto a mais do que precisava. Ao ir até o piano, ela passou pelo micro-ondas na cozinha e clicou em alguns botões. Mas, em vez de acionar o cronômetro, ela programou o micro-ondas para funcionar por 30 minutos e apertou o botão ligar. Após praticar por cerca de 20 minutos, ela voltou para a cozinha a fim de verificar o tempo restante e viu que o micro-ondas estava pegando fogo. Ela correu para o quintal, onde eu estava cuidando do jardim, e gritou, dizendo que a casa estava pegando fogo. Corri rapidamente para dentro de casa e, de fato, vi o micro-ondas em chamas. Em uma tentativa de evitar que nossa casa fosse coberta pelo fogo, tirei o micro-ondas da tomada e usei o fio para levantar o aparelho em chamas do balcão. Na esperança de ser o herói e salvar tanto o dia como também nossa casa, segurei o micro-ondas pelo fio e o balancei em movimentos circulares para que ficasse longe de meu corpo. Fui para o quintal e, com outro movimento circular, joguei o aparelho na grama. Lá, conseguimos apagar as chamas com uma mangueira. O que causou o problema? Um micro-ondas precisa de algo para absorver sua energia. E quando não há nada dentro dele, ele mesmo o faz, ficando quente e correndo o risco de pegar fogo. Ele se autodestrói em chamas e cinzas. Nosso micro-ondas pegou fogo porque não havia nada dentro dele. Do mesmo modo, as pessoas que têm a fé e a palavra de Deus enraizadas em seu coração
poderão absorver e eliminar os dardos ardentes que o adversário certamente enviará para as destruir. Caso contrário, nossa fé, esperança e convicção podem não subsistir e, como um micro-ondas vazio, podemos nos tornar vítimas. Aprendi que ter a palavra de Deus enraizada em minha alma, acompanhada da fé no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação, permite-me acessar o poder de Deus para vencer o adversário e qualquer ataque dele contra mim. Ao enfrentarmos desafios, podemos confiar na promessa do Senhor ensinada por Paulo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Sabemos que, quando menino, o Salvador crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sabemos que, quando ficou mais velho, Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E sabemos também que, no início de seu ministério, aqueles que o ouviram admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Por causa da preparação do Salvador, seu poder cresceu e ele foi capaz de resistir a todas as tentações de Satanás. Ao seguirmos o exemplo do Salvador e nos prepararmos estudando a palavra de Deus e aprofundando nossa fé, também poderemos acessar o poder de Deus para resistir às tentações. Durante esta época restrita de aglomerações, que torna impossível a frequência regular ao templo, esforcei-me para continuar a estudar e aprender mais a respeito do poder de Deus que recebemos ao fazer e guardar os convênios do templo. Conforme prometido na oração dedicatória do templo de Kirtland, saímos do templo armados com o poder de Deus. Não há data de validade associada ao poder que Deus concede às pessoas que fazem e guardam os convênios do templo. Não há restrição ao acesso desse poder durante uma pandemia. O poder de Deus diminui em nossa vida apenas se deixarmos de guardar nossos convênios e não vivermos de tal maneira que nos qualifique continuamente para receber seu poder. Quando servíamos como líderes de missão em Laos, em Myanmar e na Tailândia, minha querida esposa e eu testemunhamos pessoalmente o poder de Deus que vem aos que fazem e guardam convênios sagrados feitos no templo. O Fundo de Auxílio aos Frequentadores do Templo permitiu que muitos membros desses 3 países fossem ao templo após fazerem o melhor que podiam por meio de sacrifícios pessoais e de preparação. Lembro-me de encontrar um grupo de 20 membros fiéis de Laos em um aeroporto em Bangkok, na Tailândia, para ajudá-los a serem transferidos para outro aeroporto em Bangkok a fim de viajar de avião para Hong Kong. Esses membros estavam repletos de entusiasmo por finalmente estarem viajando para a casa do Senhor. Encontramos com esses bons membros quando retornaram e era evidente a maturidade espiritual que receberam e o poder associado ao recebimento de sua investidura e de fazer convênios com Deus. Eles claramente saíram do templo armados de seu poder. Esse poder para fazer mais do que podiam fazer por si próprios lhes deu forças para suportar os desafios de serem membros da igreja em seu país de origem e para continuar levando novas sumamente grandes e gloriosas em verdade, ao continuarem a edificar o reino do Senhor em Laos. Nesta época em que não podemos frequentar o templo, confiamos nos convênios que fizemos lá a fim de estabelecer uma direção clara e imutável para a nossa vida. Se guardarmos esses convênios, eles nos darão visão e expectativas sobre o futuro e uma determinação nítida para nos qualificarmos para receber tudo o que o Senhor nos prometeu mediante nossa fidelidade. Convido-os a buscar o poder que Deus deseja lhes proporcionar. Testifico que, ao buscarmos esse poder, seremos abençoados com maior entendimento do amor que nosso Pai Celestial tem por nós. Testifico que, porque o Pai Celestial ama você e eu, Ele mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser nosso Salvador e Redentor. Testifico de Jesus Cristo, Ele que tem todo o poder, e o faço em nome de Jesus Cristo. Amém.